Bom vê-los novamente, bom encontrar com vocês novamente. Eu não sei se o pessoal falou bem aqui, o Paulinho costuma ser caridoso, né? Bondoso. Eu não sei se o Paulinho e a Magda eu acredito. Paulinho, eu não sei, Paulinho foi assim, né? Não sei a propaganda que ele fez de mim aí, mas é sempre muito bom e foi muito bom, me alegrou o coração quando eu recebi o convite, tanto do Paulinho, quanto do Márcio, quanto dessa igreja para estar aqui com vocês. Essa igreja eu estava ali cantando os louvores ali, lembrando do tempo que a gente esteve aqui e de como Deus foi bom, Paulinho. Você, o Caio, o Felipe, a Magda. Eu cheguei aqui nessa igreja no ano de 2011, vindo de um período fora do país também. Estava na Espanha, na oportunidade. A minha esposa Renata, ela tinha saído para fazer doutorado. A gente voltava. Eu tinha voltado no meio de 2010 e não tinha chegado. Eu cheguei aqui em agosto, né, no Brasil. Não tinha igreja para pastorear. A gente sabe que a distribuição de campos no presbitério, ela acontece sempre em dezembro. E em dezembro a congregação de Florestal era uma congregação presbiterial na época ainda. E aí os irmãos lá me desafiaram vir para cá. Quem estava aqui na época era o evangelista Júlio. Não sei se o pessoal aí mais das antigas vão lembrar. E chegou aquele menino aqui, com cabelinho de lado, né, Paulinho? Ainda tinha muito cabelo, com uns 10 quilos a menos, né? E engraçado, falando nisso, gente, eu tentei vestir o terno para vir aqui hoje, mas eu vi que meus ternos já não me servem mais, já ficaram de lado. Eu vou ter que renovar meu guarda-roupa de terno, porque lá em Viçosa, onde eu estou hoje, a gente quase não usa terno. A gente usa terno assim, em ocasiões especiais, como aniversário e como casamentos e outras coisas mais. Mas lá tem um tempo que eu não uso terno, aí fui experimentar o terno para vir para cá, eu descobri que não me servia. Tive que abrir mão do terno, por isso que eu vim de um esporte fino, né? Vocês desculpem aí, eu não estou ali na aparência do nosso irmão querido, né? Mas é com alegria, pessoal. A Renata, minha esposa, ela não pôde vir, ela vai estar amanhã ministrando aula lá na UFV, ela é professora da UFV também, e por isso que ela não veio. A Rebeca, como o Paulinho disse, eu acho que ela está com interesses maiores, né? Ela está namorando, ela está com 17 anos, preparando aí para os vestibulares, e aí o namorado dela não podia vir, os pais não deixaram, ela falou, também não vou, pai, tá bom? Ficou. A igreja lá, nós tivemos a celebração hoje pela manhã, e então, eu até chamei alguns presbíteros, mas eu acho que eles ficaram com medo de sair de lá depois da celebração, ir embora amanhã cedo, mas o pessoal estava trabalhando também, por isso não conseguiu vir. Mas em outra oportunidade, se Deus quiser, em julho, quando a gente tirar férias lá de Viçosa, geralmente a gente vem para Betim, e aí vai ser um prazer vir visitar a igreja, estar aqui com vocês. A Renata ficou muito sentida de não poder vir, porque ela ama realmente essas pessoas, apesar que eu vou até mandar mensagem para ela, né? Muita gente aqui a gente não conhece mais, já se faz 10 anos que nós fomos para Viçosa, nós saímos aqui no ano de 2013, assim, num mover de Deus. Para mim foi um cuidado de Deus que os irmãos aqui tiveram para com a minha vida. Eu acho que o Paulinho, a Magda e o Sr. Vicente, o pessoal que estava aqui na época na mesa administrativa, viram como eu estava. A Renata já tinha ido embora para Viçosa, ela foi em fevereiro. Aí em julho o Paulinho falou assim, Salatiel, pode ficar mais tranquilo? Pode ir para Viçosa, você vai, passa a semana lá, vem final de semana, e assim foi de agosto até dezembro daquele ano. Em dezembro eu assumi lá a terceira igreja presbiteriana de Viçosa, que eu estou lá até hoje, pela graça de Deus. Os irmãos estão aguentando a gente lá, e Deus tem abençoado também, que o trabalho tem florescido,
tem desenvolvido, uma igreja influente na cidade, uma igreja que se preocupa com o social, que tem projetos para o desenvolvimento da sociedade, das pessoas ao redor dela, e se preocupa em pregar o Evangelho de maneira integral, para a transformação não somente do espiritual, mas do ser humano em si. E assim a gente tem feito, e assim Deus tem abençoado a gente naquela cidade, feito a obra dele, apesar de nós, ele tem abençoado as nossas vidas. Bom, pessoal, já me apresentei demais, já falei demais sobre mim, e eu queria então não passar muito das 9 horas, porque já falou que pode passar das 9, mas eu não quero estender muito. Eu queria refletir com vocês hoje num texto bíblico, um texto que fala muito ao meu coração, um texto que fala de pessoas abençoando outras pessoas. Como foi a minha história aqui? A minha história aqui foram pessoas me abençoando. Eu acho que de uma maneira que eles ainda não entenderam, não perceberam, mas essa igreja na minha vida foi uma bênção. As pessoas que estavam aqui foram assim usadas por Deus para me abençoar na época que eu passei aqui, e com certeza eles continuam fazendo isso nos dias de hoje. Por isso, eu queria refletir com vocês nessa noite, num texto, ou melhor, em vários textos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos. E eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia lá. O primeiro texto que nós vamos ler está em Atos capítulo 4. Porque Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque a obra que o Espírito Santo fazia no meio daquele povo, a obra que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja é algo maravilhoso, é algo tremendo, é algo assim que nos move o coração, nos enche o coração de alegria, de ver Deus agindo no meio deste povo. E no meio deste povo, Deus levantou vários, Deus levantou Pedro, Deus levantou João, Deus levantou o apóstolo Paulo, que é o mais conhecido, mas Deus também levantou nessa história um homem chamado Barnabé. Barnabé, um homem usado por Deus, um cristão maduro, um cristão que desenvolveu a sua fé, um cristão que vivia acima de tudo o Evangelho de Cristo. Completamente, totalmente, ele vivia o Evangelho do Senhor. Esse homem chamado Barnabé, filho de uma família judia, filho de judeus, necessariamente ele era ali, aproximadamente, ou ele era da tribo dos levitas, nascido na ilha de Chipre. Esse homem, ele vai ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Como é o nosso chamado? Como é o seu chamado? Ser homem, ser mulher, ser jovem, adolescente, para abençoar a vida do outro. Como nós começamos esse culto aqui dizendo que o nosso chamado é para ser luz, nós vamos ver um homem que foi luz no meio do povo de Deus. Abençoou pessoas, foi influência para a vida de outras pessoas. Mas antes da gente começar e ler o texto, eu queria orar com você. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, se você se sentir à vontade para isso. Se você quiser ficar com os seus olhos abertos, não tem problema, mas o importante é não tirar a sua atenção, para que você concentre agora a sua mente, o seu coração, diante do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, te damos graças, celebramos o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus gracioso para com as nossas vidas. Pai, ver essa igreja, ver essas pessoas influenciadas pelo seu amor, tocadas pela tua graça, vendo, ó Pai, as misericórdias do Senhor se renovando sobre este povo, nós queremos agradecer o Senhor, nós queremos celebrar o Senhor, nós queremos louvar o teu nome, ó Pai, porque o Senhor está no nosso meio, e nessa noite nós temos certeza que o Senhor está se movendo em direção às nossas vidas. Ó Pai, por isso nós te pedimos,
que ao abrirmos as Sagradas Escrituras, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, sopre nos nossos ouvidos o que o Senhor tem para as nossas vidas, e que nós, ó Pai, possamos aprender com a Tua Palavra, e aplicarmos, ó Pai, os Teus princípios no nosso dia a dia. Por isso, Deus, aquieta o nosso coração nesse momento. Se por acaso há, ó Pai, alguma coisa que nos incomoda, se por acaso há, ó Pai, alguma coisa que está nos tirando a concentração nesse instante, que isso venha cair por terra. E que nós, ó Pai, possamos estar com os ouvidos atentos, com os olhos fixos, ó Pai, e com o coração aberto para desfrutarmos da Tua Palavra. Fala conosco, ó Pai, precisamos de ouvir o Senhor. É em Cristo e por meio de Cristo que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém e amém. Bom, pessoal, então vamos lá para Atos capítulo 4. Nós vamos ler lá o verso de número 32 a 34. E nós vamos ver como Deus usou esse homem, chamado Barnabé, para fazer a obra dele, para levantar uma comunidade, para levantar pessoas, para encorajar pessoas e para fazer a diferença no meio do povo de Deus. Veja só comigo, eu vou ler, você me acompanha aí na leitura. Diz assim: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E aí a gente vai ver o verso 35 que diz assim: e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse texto é muito interessante. A igreja estava começando, a comunidade cristã estava começando, mas aqui a gente vê um mover de Deus no meio dessa comunidade, um mover de Deus no meio desse povo. Mesmo esse povo sendo ainda iniciante, mesmo esse povo começando a sua caminhada na fé, mesmo esse povo ainda dando os primeiros passos da caminhada da fé, Deus já estava se movendo no meio deles. E Deus estava se movendo no meio deles, fazendo deles um só coração, uma só alma, fazendo desses homens, dessas mulheres, pessoas dadas, pessoas que não se prendiam a bens materiais, pessoas que não se apreendiam ao que tinham, mas pelo contrário, pela graça, mediante a graça, com a certeza da bênção do Senhor, eles abriam mão daquilo que tinham em favor daqueles que não tinham. E é nesse mover de Deus no meio da comunidade que surge esse homem chamado Barnabé. Se você ler o verso de número 36, você vai ver que José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, ele era um homem que era voltado para o evangelho, era o filho da exortação, como diz o nome Barnabé, era aquele homem usado por Deus para abençoar aquela comunidade, para abençoar a vida daquelas pessoas, um homem que era o consolador e um homem que era alguém que encorajava outras pessoas. É muito interessante, gente, porque quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia com atenção. Nenhum nome na Bíblia é trocado do nada. Nenhum nome na Bíblia é trocado assim, por acaso. Características das pessoas faziam com que os apóstolos
fazia com que no Antigo Testamento Deus trocasse o nome de pessoas. Por exemplo, quando você vê Jacó, Jacó o que significa? Alguém se lembra? Aquele que engana. Deus vai lá e fala assim: não, você não vai chamar mais Jacó, você não vai ser aquele que engana, você vai ser chamado Israel, aquele que abençoa, o povo escolhido. Agora os apóstolos olham para José e dizem: olha, você pode até chamar José, mas o seu sobrenome vai ser Barnabé. Por quê? Porque você tem a característica de ser o consolador, a característica de ser aquele que encoraja pessoas. E é muito interessante que quando você começa a ler a história de Barnabé, você vai ver que na história de Barnabé o que ele faz é justamente isso: encorajar e consolar pessoas. E isso nos ensina alguns princípios. Isso nos ensina um princípio, querido, que nós também, alvos do Espírito Santo, impactados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, sabe o que é que nós somos chamados a fazer? A consolar e encorajar. Muitas vezes você vai ver pessoas passando do seu lado, amigos, vizinhos, parentes, precisando de uma palavra de consolo, precisando de uma palavra que impacta a vida deles, trazendo o acolhimento naquele momento. E você, como servo de Deus, cheio do Espírito Santo, você é chamado para abençoar essa pessoa, para consolar essa pessoa. Muitas vezes eu ouço, pelo menos lá em Viçosa eu ouço assim, pessoas falando assim: Salatiel, eu não sei como falar, eu não sei como me achegar na pessoa. Deixa eu te dizer, a mesma coisa que eu digo lá em Viçosa: muitas vezes você não precisa chegar com palavras, você tem que chegar com o seu ombro amigo, você tem que chegar com o seu colo, você tem que chegar com o seu ombro pronto a ser molhado pelas lágrimas do outro. Esse é o processo que Deus nos chama para consolar os outros, mas não somente para consolar, mas para encorajar, chamar a pessoa, falar: não, você pode, vamos na presença de Cristo, vamos junto com Cristo, que você pode, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer como estava fazendo com esse povo. Esse povo estava sendo, conforme o verso de número 35, eles estavam sendo abençoados. Imagine só, pense comigo, gente, como esse movimento é doido, desculpe a expressão, mas é doido mesmo. O pessoal estava vendendo o que tinha. Imagina lá, você tem alguns alqueires de terra, você começa a vender suas terras, ou como o São Vicente, na minha época, o São Vicente tinha uns gados lá, umas vacas, Imagina o São Vicente começar a vender as vacas dele e começar a dar o dinheiro para os outros, dar o dinheiro para os necessitados. Eu não sei se o São Vicente ainda tem vaca hoje, se não tiver, já vendeu, Mas talvez, ele falou comigo que tem uns cabritos lá, São Vicente? Imagina o São Vicente vendendo os cabritos dele e dando dinheiro para os outros. Esse povo fazia isso, pessoal, sabe por quê? Não é porque eles tinham aquela ideia: não, eu vou dar para Deus me restituir em dobro. Isso é balela, isso não existe. Deus não é um Deus de barganha, Ele não é um Deus que negocia com você. Eles faziam isso, davam, colocavam diante dos apóstolos, porque eles sabiam e confiavam que Deus ia dar a eles o que eles necessitavam. Deus é fiel, gente. Quando eu olho para a história dessa igreja, desde aquela época, eu lembro quantas conversas eu tive, eu e Paulinho, a gente lá com o coração conturbado, algumas coisas estavam acontecendo naquela época, o Júlio saiu daqui naquela época, eu estava trabalhando em Belo Horizonte, estudando na UFMG, e o Paulinho aqui sozinho, ele e Magda. Eu lembro dessa história. Quando eu olho para isso tudo, eu lembro que Deus foi bom, Deus que sustentou, foi Deus que foi dando a esse povo, aquelas pessoas que estavam aqui, foi Deus que foi se movendo no meio desse povo. E essas pessoas que dedicavam, que davam o seu tempo, Deus as abençoou. E hoje eu entendo o que o Paulinho diz aqui, quando ele veio aqui na frente. Eu achei que o Paulinho ia chorar, fiquei decepcionado, viu, Paulinho, que você chora. Eu sei que você chora, você é chorão.
Eu sei que você é chorão, tá? Eu fiquei esperando o Paulinho chorar aqui, mas, gente, como Deus se moveu no meio dessa igreja, como Deus se movimentou no meio dessa igreja, como pessoas aqui dedicaram tempo, e esse tempo foi uma bênção de Deus para a vida dessa igreja. Pessoas que foram usadas por Deus para consolar outras, para encorajar outras, pessoas que foram usadas para abençoar vidas. E eu acredito, por mais que eu esteja um pouco afastado hoje do Paulinho, da Magda e do pessoal que está aqui, eu acredito que Deus ainda tem usado essas pessoas para abençoar a vida de outras. Porque se não fosse assim, essa igreja não estaria como está hoje, com 80% das pessoas que eu já não conheço mais, porque passou o tempo e se achegaram aqui. Deus tem sido bom, Deus tem abençoado. Mas veja só, Deus continua usando a vida de Barnabé para abençoar o povo. Atos capítulo 9, abra lá comigo, verso de número 26 e 27. Porque Barnabé, ele não somente consola, ele não somente encoraja, mas ele acolhe os que são desprezados. Atos capítulo 9, verso 26 e 27, diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Sabe de quem que eles estão falando aqui? Paulo, ou ainda chamado Saulo. Saulo, ele tinha acabado de se converter, ele tinha acabado de ter aquela visão, que está em Atos capítulo 9, ainda no início do capítulo 9, ele tem aquela visão, ele encontra Jesus, depois ele vai na casa de Ananias, ele tem as escamas dos olhos tiradas, ele prega em Damasco, e aí Saulo talvez pensa assim: eu converti de verdade, agora esse povo vai me aceitar. E quando ele chega, o verso de número 26, ele chegando a Jerusalém, que era onde os discípulos estavam, ele procurou se ajuntar com os discípulos, porém todos o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Por quê? Talvez naquele momento eles conheciam a história como um todo, eles conheciam a história desse homem chamado Saulo, eles conheciam que esse homem, e já tinham ouvido falar que esse homem havia ordenado o apedrejamento de Estevão, que esse homem estava lá vendo o apedrejamento de Estevão. Saulo, nas páginas de Atos, depois você pode ler durante a semana e conferir se o que eu estou falando está aí realmente, era um perseguidor ferrenho do Evangelho. Ele perseguia todo aquele que se dizia cristão, todo aquele que se convertia, que acreditava em Cristo, que se rendia ao Evangelho, que olhava para aquela cruz e dizia assim: o sacrifício de Cristo é suficiente para me salvar. Saulo ia atrás dele. Saulo andava por Jerusalém, andava por Damasco, andava por aquelas cidades, caçando, literalmente, caçando aqueles que eram chamados cristãos. Mas como eu disse, ele tem um encontro pessoal com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele se rende a Jesus, ele cai com o rosto no pó, ele reconhece Jesus, mas os apóstolos não sabem disso. Os apóstolos ainda não têm esse conhecimento. Agora, imagine você tendo alguém que está atrás de você, que está tentando te assassinar, de repente esse cara chega, bate na porta da sua casa e diz assim: eu vim cá tomar um café com você. Como que você iria encarar essa situação? Provavelmente eu e você não seríamos diferentes dos apóstolos. Nós diríamos: olha, esse cara está fazendo uma artimanha, esse cara está maquinando, ele é esperto, ele está querendo nos pegar, ele está querendo nos prender, ele está querendo nos levar cativos. E os discípulos, os apóstolos daquela época, não acreditam
e não querem saber de Saulo. Eles literalmente fecham a porta na cara de Saulo. Mas aí veja só que interessante, verso de número 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Veja só o que Barnabé faz. Ele toma-o consigo, ele chama ele para andar de lado. Ele fala: não, todo mundo está te desprezando, vem cá, vamos andar junto, vamos caminhar juntos, vamos trilhar um caminho juntos. Eu posso imaginar o frio na barriga quando Barnabé abriu a porta e atrás dele entrou Saulo. Eu acho que todo mundo ali começou a querer correr, deu dor de barriga em todo mundo, e o pessoal ficou desesperado. Mas Barnabé tinha uma característica: ele era um indivíduo capaz de dar uma nova chance às pessoas. Barnabé, ele é aberto ao novo de Deus na vida de pessoas. Como isso nos ensina, gente? Todos nós temos passado, e talvez, se você olhar para o seu passado, você não vai ficar muito alegre com ele, você não vai ficar muito feliz com o seu passado. Você talvez vai dizer assim, e muita gente pensa dessa maneira, né? Ah, Deus perdoa, mas o pecado que eu cometi, Deus não perdoa. Mentira. Barnabé aqui é um tipo de Cristo. Barnabé aqui faz como Cristo faz. Ele nos toma consigo, ele nos toma do lado dele, ele nos coloca diante dele. Romanos 6, 23 diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e vida em abundância. Cristo, independente do seu pecado, ele sempre está pronto a nos resgatar, ele sempre está pronto a nos pegar e a tomar-nos consigo, levando-nos para sentar na mesa dele, levando-nos a um relacionamento com ele. E aqui, gente, nós também somos chamados a fazer como Barnabé. Com certeza, aqui na cidade de Florestal, há pessoas que são desprezadas, há pessoas que estão à margem da sociedade, há pessoas que muitos olham para eles e acham que eles não são dignos do Evangelho do Senhor. Mas como Barnabé fez, nós somos chamados a olhar para essas pessoas, a acolher essas pessoas, a levá-las aos pés de Cristo e apresentar o Evangelho do Senhor a essas pessoas. Cristo veio também para esses. É muito interessante que quando a gente olha para a história de Cristo, com quem que Jesus andava? Prostitutas. Jesus andava com cobradores de impostos, que ninguém queria andar com eles. Jesus andava com esse tipo de pessoa. Jesus sempre acolheu essas pessoas. E nós, como igreja de Cristo, também somos chamados a acolher aqueles que estão ao nosso redor. Mas também há uma terceira característica na vida de Barnabé. E a terceira característica está em Atos capítulo 11. Vá lá comigo agora, Atos capítulo 11, verso de número 22 e 24 a 24. Porque aí nós vamos ver que Barnabé não era somente encorajador de discípulos, mas ele também era encorajador de igrejas que estavam começando. Atos capítulo 9 a gente vê Barnabé fazendo isso com um indivíduo chamado Saulo, mas Atos capítulo 11 a gente vê Barnabé fazendo isso diante de uma comunidade cristã. Veja aí comigo, Atos capítulo 11, verso 22 a 24, diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Para você entender o que está acontecendo aqui, gente,
Você deve ter consciência que os apóstolos enviam Barnabé a Antioquia, porque os apóstolos em Jerusalém não estão entendendo o que está acontecendo em Antioquia. Sabe por quê? Porque para o judeu, Jesus Cristo tinha vindo somente para eles. Para o judeu, eles achavam assim: quem é digno de Cristo é somente o povo judeu. Quem não é judeu não é digno de Cristo. Mas quando eles descobrem o que está acontecendo em Antioquia, Antioquia tem gente convertendo, Antioquia tem gente sendo impactada pelo Evangelho, em Antioquia tem pessoas reconhecendo Jesus Cristo como Senhor, em Antioquia tem pessoas sendo batizadas e recebendo o Espírito Santo do Senhor. O mover de Deus está acontecendo nessa cidade. O mover de Deus está acontecendo poderosamente nessa cidade. Inclusive, em Antioquia, a primeira vez que as pessoas, os crentes, são chamados de cristãos. E sabe por que eles são chamados de cristãos? Cristão não é um nome, simplesmente, gente. Cristão é quem mostra a pessoa de Cristo. As pessoas em Antioquia estavam vivendo Cristo. No dia a dia deles, eles estavam mostrando as características de Cristo. E é interessante que a palavra cristãos, no grego, é a mesma palavra usada para cristozinhos, pequenos cristos. É em Antioquia, não é em Jerusalém. É em Antioquia que eles são chamados cristãos, que eles são os pequenos cristos. Pessoas que para os judeus não eram dignos do Evangelho, agora recebem o Evangelho e vivem conforme Cristo queria que eles vivessem. Vivem mostrando as características de Cristo no seu dia a dia, no seu emprego, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, mostram as características de Cristo. E quando os apóstolos ouvem que isso está acontecendo em Antioquia, eles pegam Barnabé e dizem assim: Barnabé, vai lá em Antioquia. Eu quero que você vá lá olhar o que está acontecendo lá em Antioquia. E Barnabé assim vai. E aí diz o verso 23: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, veja só, Barnabé era um cara sensível, ele viu a graça de Deus se movimentando no meio daquele povo. O que ele fez? Ele fez uma grande festa, como nós estamos fazendo aqui hoje, dos 38 anos, ele juntou o pessoal. Isso aqui me lembra muito o que Davi fez lá diante da arca. Ele começou a pular, ele começou a dançar. Gente, é muito engraçado ver o Paulinho pulando ali. Ele não tira o pé do chão não, viu? Na música aqui que os meninos tocaram para tirar o pé do chão, ele não tirou o pé do chão não. Ele só enganou que ele estava pulando. Mas eles fizeram, Barnabé movimentou aquele povo para fazer uma grande festa. Ele se alegrou, ele exaltou, e o termo aqui se alegrar é exaltar, cânticos de louvor, e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Permanecessem no Senhor. E aí partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Barnabé viu o movimento de Deus ali, ele diz assim: eu não posso ficar aqui sozinho. Eu tenho que chamar alguém bom, eu tenho que chamar alguém que vai ser instrumento de Deus na vida desse povo também. E o que ele fez? Ele partiu para Tarso, procurou justamente aquele que os apóstolos achavam que não era digno. Chamou Saulo, falou: Saulo, vem cá, vão comigo para Antioquia. E Antioquia vai ser bênção na vida de Saulo. Antioquia vai ser um mover de Deus na vida de Saulo. Saulo vai aprender muitas coisas ali e Deus vai sim fazer diferença na vida daqueles irmãos através de Saulo, mas na vida de Saulo através daqueles irmãos. E quando Barnabé volta para Jerusalém, Barnabé, ele relata aos apóstolos o que estava acontecendo, mas ele diz: é um mover de Deus. É um mover de Deus. A gente tem que orar para aquele povo, a gente tem que abençoar aquele povo. Barnabé é um homem que abençoa não somente indivíduos, ele abençoa a comunidade que ele está inserido. E esse também é o nosso chamado. Esse também é o seu chamado, querido. Você é chamado para aqui para ser bênção.
Se você veio para dentro dessa comunidade, se você veio para dentro dessa igreja, não é para sentar no banco e ficar à toa. Deus te chamou para você ser bênção na vida dessa igreja. E como você vai ser bênção na vida dessa igreja? Você vai ser bênção servindo nos ministérios que essa igreja tem, mas também abençoando outras pessoas, como nós já dissemos aqui. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, o que ele nos chama a fazer? Fazer discípulos. O que é fazer discípulos, gente? É abençoar a vida da comunidade de discípulos. É ser bênção para a vida da comunidade de discípulos. Barnabé havia entendido isso. Barnabé fez como Cristo o chamou para fazer. Mas uma quarta característica na vida de Barnabé, que mostra que ele tinha um coração voltado para a obra de Cristo, é que Barnabé investe na vida de pessoas. Barnabé vai investir na vida de pessoas. Aí mesmo, no capítulo 11, verso 25 e 26, diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Saulo, gente, ele estava quase 10 anos em Tarso. Há 10 anos Saulo estava encostado em Tarso. Ninguém ouvia falar a respeito dele. Ninguém ouvia falar daquele grande pregador que ele vai se tornar. Nós não temos informação nenhuma acerca dele, como foi o ministério de Saulo lá em Tarso. No entanto, Barnabé vai ao encontro de Tarso, ou vai ao encontro de Saulo, e chama ele de Tarso para vir a Antioquia. Ele investe na vida de Saulo, e ele vai ser bênção na vida de Saulo. Sabe, gente, Barnabé, e aqui nós temos um lado fascinante na vida de Barnabé, porque a característica inovadora de Barnabé fazia com que ele se tornasse um discípulo capacitador. Ele traz para perto de si uma pessoa como Saulo para trabalhar do lado dele. Mas se acompanharmos o livro de Atos, nós vamos perceber algo muito interessante, porque gradativamente o livro de Atos vai mostrar Barnabé e Paulo, Barnabé e Saulo, depois Barnabé e Paulo, e depois posteriormente a gente vai ver Paulo e Barnabé, e depois Paulo somente. Veja só como Barnabé foi bênção na vida de Saulo. Barnabé foi aquele homem que investiu na vida dele. Barnabé foi aquele homem que gastou tempo com Saulo. Barnabé foi aquele homem que sentou do lado dele e falou assim: Saulo, peraí, vamos pegar a Bíblia aqui, Saulo. Qual que é a sua dúvida acerca da Bíblia? Você tem alguma dúvida? Fala qual é a sua dúvida, eu vou tirar a sua dúvida. As Sagradas Escrituras vão tirar suas dúvidas. E Paulo, apesar de conhecedor do Antigo Testamento, não conhecia nada de Cristo. Ou Saulo, não conhecia nada de Cristo. Quem ensinou Saulo acerca de Cristo? Barnabé. Ele investia na vida de outras pessoas. Ele investiu na vida desse... E Paulo só foi quem foi na história porque Deus usou Barnabé para ensiná-lo na caminhada. Esse é o nosso chamado, pessoal. Às vezes o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, ele está doido para conhecer do Evangelho. Ele tem diversas dúvidas acerca do Evangelho. O que basta nós fazermos é fazermos esse mesmo movimento que Barnabé fez. Pegar as Sagradas Escrituras e perguntar a ele assim: qual que é a sua dúvida? Mas a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento também que a gente tem intimidade com as Sagradas Escrituras. Se você não lê a Bíblia, só lê a Bíblia aqui no domingo, você não vai conseguir fazer isso. Barnabé tinha intimidade com Deus, e por ele ter intimidade com Deus, ele era chamado para abençoar a vida de outras pessoas, e ele abençoou. E eu acredito que o coração de Barnabé ficou cheio, tão cheio quanto o coração do Jamil ficaria aqui hoje, de ver essa igreja e o mover de Deus no meio dela.
Como Paulo foi bênção para a vida de outras pessoas. Por quê? Porque um dia alguém decidiu dedicar tempo à vida dele. Uma quinta característica na vida de Barnabé, que também nós podemos aprender, é que ele não abre mão de princípios e valores. Isso é muito interessante, gente. Porque hoje a gente vive dias onde os princípios e valores nossos são questionados a todo momento. Princípios e valores nossos são questionados a todos os instantes. Às vezes, os jovens, os adolescentes saem para as festas, eles vão para a festa, decidem não beber. O que as pessoas dizem? Isso é careta, cara, para com isso. Hoje eu acho que nem uso o termo careta mais, né? Isso deve ser lá da minha época. Não, mas para com isso, você tem que beber. Ah, você está na faculdade, que é isso? Você só pensa em estudar? Para com isso, vamos para a festa também. Nossos princípios e valores são questionados a todos os momentos. Hoje nós somos levados e conduzidos pela cultura que está ao nosso redor a aceitar tudo do jeito que é. A gente não pode mais falar sobre certos assuntos, né? Porque são assuntos espinhosos, difíceis de falar, mas quando a gente tem princípios e valores e não abre mão desses princípios e valores, nós somos sim conduzidos a falar o que precisa ser falado. E aí, eu queria que você olhasse agora comigo Atos capítulo 15, verso de número 36 a 39. Atos capítulo 15, verso de número 36 a 39. Porque aqui a gente vai ver uma história assim, a história da segunda viagem missionária entre Paulo e Barnabé. Aqui Saulo já mudou o nome dele para Paulo. E é muito interessante o que acontece na história dos dois. Porque nesse texto que nós vamos ler, esse texto está envolvendo um momento conturbado, um momento difícil, um momento de discordância entre Paulo e Barnabé. Por quê? Por causa de um rapaz chamado João Marcos. Paulo e Barnabé vão brigar por causa de um homem chamado João Marcos. João Marcos, para você entender a história, ele estava viajando com Paulo e com Barnabé. Eles estavam fazendo a primeira viagem missionária, andando ao redor do mundo, pregando o evangelho. Mas em determinado momento, João Marcos, ele se lembra da família, ele se lembra do churrasco que ele tinha em casa, ele se lembra da cama gostosa que ele tinha em casa, ele olhou para aquela situação que eles viviam, e Paulo, para quem conhece a história, sabe que as situações que aconteciam com ele não eram muito fáceis, desde naufrágio, a cobra picando, a prisões e outras coisas mais. João Marcos olha toda aquela situação e João Marcos fala assim: o quê? Eu não vou ficar com esse povo, não, eu vou embora. Eu estou metendo o pé para casa, eu estou indo embora. E ele então se levanta e vai embora, decide voltar para casa. E isso deixa Paulo extremamente frustrado. Isso deixa Paulo tremendamente nervoso. Por quê? Porque provavelmente Paulo havia gastado tempo com João Marcos. Por quê? Porque Paulo aprendeu isso com Barnabé. E se Paulo aprendeu com Barnabé e Paulo agora é de coração na obra, ele esperava que João Marcos também fizesse isso. E é muito interessante que isso acontece nas nossas vidas, né? Principalmente pastor, presbítero, evangelista. Às vezes a gente investe na vida da pessoa, a pessoa caminha com você, mas chega em determinado momento ela fala assim: eu não quero mais, eu vou embora, eu vou mudar de igreja, eu vou para outro lugar. Isso acontece com a gente. E foi exatamente o que aconteceu com João Marcos. João Marcos olhou para eles e disse assim: eu não vou mais viajar com vocês. Mas Barnabé, sendo um encorajador, Barnabé sempre aberto a dar uma nova chance para a pessoa, ele diz: não, João Marcos, ele pode ter uma nova chance, ele pode sim ir com a gente.
Quem sabe numa próxima viagem missionária. E aí acontece a segunda viagem missionária e acontece exatamente que João Marcos agora quer ir com eles. E aí veja comigo, verso de número 36 a 39, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Eles tiveram um desentendimento tão grande, que se separaram. E eu acho que quando falamos de Barnabé, que Barnabé é um encorajador, nós somos levados a imaginar um indivíduo bonzinho, um indivíduo que tem só boas palavras. Não é isso. Ele é capaz de confrontar alguém, ele é capaz de discordar de alguém, ele é capaz de dizer não para aquela pessoa. Ele tinha princípios e não abria mão de princípios. O princípio de Barnabé aqui é: toda pessoa pode ter uma segunda chance. Toda pessoa que pisou na bola pode ter uma segunda chance. Toda pessoa que pecou, que errou, pode ter uma segunda chance. A gente não pode ser a ferro e fogo: errou, pronto, acabou, vamos disciplinar, vamos excomungar, acabou. Não é assim. Barnabé não nos ensina isso. Barnabé nos ensina a abrir o coração para outras pessoas. E eu não sei a sua opinião sobre esse texto, mas eu acho que Barnabé estava certo em levar João Marcos e Paulo estava errado. Porque quando a gente vai lá para 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está aproximando ali da sua morte, quem que Paulo chama para estar consigo? Ele chama Timóteo e fala assim: olha, agora você vai lá e vai chamar João Marcos e vai trazer ele, porque ele me é útil. Veja só a diferença. Paulo, a gente olha para a história de Paulo, acha que ele não errava, que ele é o discípulo santo, que ele é o apóstolo inerrante. Ele errava também, e ele errou nesse caso João Marcos. Ele viu que o coração dele estava duro para João Marcos naquele momento, mas o coração de Barnabé estava aberto a dar uma segunda chance para aquele homem. Isso mostra para a gente, que Barnabé acertou em não abrir mão dos seus princípios e valores. Ele sabia que pessoas erravam no decorrer da caminhada e pessoas poderiam ter sim segunda chances. A pergunta para você é: quantas vezes você abre mão dos seus princípios e valores para agradar alguém, para ter amizade com alguém? Quantas vezes você já abriu mão dos seus princípios e valores cristãos em prol de agradar outras pessoas? Assim, nós podemos dizer que Barnabé é um indivíduo submisso ao Espírito Santo. Ele está submisso à trajetória do Espírito Santo. É um indivíduo que acolhe aos sem créditos. É um indivíduo que acredita no novo de Deus, e é um indivíduo capacitador de outras pessoas. O meu desejo, a minha oração é que Deus levante Barnabés na vida dessa igreja. Pessoas que estão dispostas a abençoar a vida de outros, para que essa igreja, graças a Deus, já quase não está cabendo aqui dentro. Eu lembro, na época a gente tinha planos, eu acho que a obra agora é para estender para lá, né? Tinha planos de estender. E estender, pessoal, não é somente para alargar as paredes, mas é para que outras pessoas possam ser abençoadas como você foi. Barnabé tinha consciência disso. Se eu fui abençoado, eu não posso deixar de abençoar outras pessoas. Se você foi abençoado no culto hoje, você não pode deixar de chamar outra pessoa para ser abençoada no domingo que vem. Você tem que convidar ele, você tem que convidar seu amigo, você tem que convidar seu vizinho, você tem que dizer a ele: olha, vem comigo para um lugar onde vai ser bênção para você.
E Deus vai te abençoar, e Deus vai abençoar a vida dessa pessoa. Homens e mulheres chamados, que entenderam o Evangelho de Cristo, como Barnabé entendeu, fazem isso com seus amigos, vizinhos, parentes. Eles entendem que todo encontro que ele tem é uma chance do Evangelho de Cristo ser semeado. Foi isso que Barnabé fez, como? Se submetendo à obra do Espírito, acolhendo aqueles que ninguém acreditava, sendo aberto ao novo de Deus e capacitando a vida de outros, apresentando o Evangelho, sem abrir mão dos princípios e dos seus valores. Assim, para encerrar, pessoal, já passei do meu tempo, eu queria convidar vocês hoje a 3 movimentos. Primeiro movimento: a quem você está se dedicando atualmente? Quem é o seu Saulo? Quem é o seu Saulo? Lá no seu trabalho, tem alguém que precisa de ouvir o Evangelho. Tem alguém que às vezes está passando por um momento difícil. E você pode ser o Barnabé na vida dessa pessoa. Você pode ser o Cristo na vida dessa pessoa. Você pode mostrar a eles como Cristo é bondoso, como Cristo é amoroso, como Cristo acolhe aqueles que Ele chama. E você pode ser aquele que dá o ombro para aquela pessoa. A quem você está se dedicando atualmente? A quem você está gastando tempo estudando as Sagradas Escrituras com ele, orando com ele? Quem Deus está te chamando para você abençoar a vida dele? Por isso, eu queria te chamar ao segundo movimento. Se direcione para pessoas. Vá ao encontro de pessoas. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ir ao encontro de outras pessoas. Convide a pessoa para tomar café na sua casa. Faz o que o Paulinho fez muitas vezes comigo. Me leva para comer churrasco. Leva a pessoa para comer churrasco na sua casa. Leva para comer requeijão lá na casa do São Vicente. Abençoa a vida da pessoa. Se aproxime de pessoas. Convide essas pessoas a estar com você, a caminhar com você. Conheça a história dessas pessoas e seja bênção de Deus na vida dessas pessoas. E por último, o terceiro movimento, e também uma palavra de desafio a você. Será que as suas atitudes, será que o seu modo de falar, o seu modo de viver está mostrando Cristo? Em tudo que você faz. A palavra de Deus diz assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Você está vivendo para a glória de Deus? Barnabé foi um homem que viveu constantemente para a glória de Deus, constantemente para ser usado por Cristo, constantemente para ser usado pelo Espírito Santo. Esse é o desafio seu aqui também nessa cidade: ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Se você não fez isso até hoje, comece a fazer. Comece a fazer como? Sendo também consolador, encorajador, acreditando nas pessoas que ninguém acredita, ensinando a palavra a essas pessoas, sendo encorajador da palavra na vida dele, não abrindo mão de princípios e valores de Deus para apresentar o Evangelho a essa pessoa. Que nós sejamos instrumentos de Deus, que Deus levante Barnabé, que Deus levante pessoas usadas pelo Espírito Santo dele, aqui em Florestal e também lá em Viçosa, em Belo Horizonte, em Betim, onde parece que o Felipe está lá, né, Felipe? Seja instrumento de Deus lá, que Deus te abençoe lá, que você seja realmente bênção de Deus lá, e que cada um de nós, em nossos encontros, em nossas atividades, possamos ser bênção de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez, é na Tua presença, é com o mover do Teu Santo Espírito, é com a Tua palavra que fala aos nossos corações, que nós estamos agradecidos, ó Pai. Agradecidos pelo mover do Senhor no nosso meio,
Agradecidos, ó Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações constantemente. E o Senhor nos desafia, ó Pai, com histórias como essa, como histórias como a de Barnabé, a sermos homens e mulheres dispostos a ser usados pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, que as pessoas que estão aqui hoje, independente da denominação que eles, ó Pai, estão servindo ao Senhor nelas, que eles sejam instrumentos do Senhor nessa cidade. Ó Deus, que pessoas possam olhar para as pessoas que estão aqui dentro hoje e possam ver Cristo Jesus na vida delas, ó Pai. Seja no trabalho, seja em casa, seja nos seus relacionamentos com o esposo, com a esposa, seja no relacionamento com os filhos, seja nas escolas, na faculdade, que o Senhor, ó Pai, se revele para outros através da vida dessas pessoas. Ó Deus, e que o Senhor use essas pessoas como o Senhor usou Barnabé. Que essa igreja, ó Pai, possa completar mais 35, 38, 40 anos, mas, ó Pai, que ela seja marcada não pela idade, mas por pessoas que são usadas pelo Senhor poderosamente. Deus, continue derramando a sua unção sobre este povo, continue derramando, ó Pai, a tua bênção sobre este povo, e que este povo seja luz do Senhor, seja sal do Senhor nessa cidade. Te damos graças e louvamos o teu nome pela vida dessa igreja,